E aí, sua careca maldita, você tá pronta pra gravar? Oi! Olá! E aí? Você está assistindo ao Critiqueers, falando sobre filmes, como a gente vê os filmes. Eu sou o Vai Que Caio. E eu sou o Fer Healthy. E hoje a gente vai falar de Alpha, filme da premiadíssima diretora Julia Ducournau. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar seu likezinho, seu comentário, compartilhe com seus amigos. Não esquece também de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a chegar a 500 inscritos até o final do ano. E agora a gente tem um Apoia-se, então considere apoiar o nosso projeto lá. E caso você não consiga apoiar o projeto, é só assistir esse vídeo e mais alguns outros do canal do Critiqueers, que já nos ajuda muito. É na íntegra, hein? Por favor. Em Alpha, a gente acompanha uma garota de 13 anos que durante uma festa, ela tá, assim, louquíssima, né? De coisas. De opioides. E é feita uma tatuagem nela sem o consentimento. Quando ela chega na casa dela, a mãe dela, que é uma enfermeira, que tava ali batendo de frente nos anos 80 com a epidemia da AIDS, vê a tatuagem e a partir daí a gente entra numa espiral de muita tensão entre essa família, principalmente porque o tio da Alpha também chega e ele e a sobrinha descobrem que tem muito mais em comum do que parece. E aí, o que você achou do filme da Julia Ducournau? Segundo o roteiro, aqui a bicha pega. Olha, eu nunca tinha visto nenhum trabalho dessa diretora e eu devo dizer que, assim, uau. A gente tá aí numa volta, né, do body horror muito grande. Pelo que eu descobri, da Ducournau, ela é simplesmente a princesinha do body horror do cinema. Do cinema, sim, francês. Isso, o cinema que pensa e não só repete. Você não assistiu nenhum outro filme dela? Eu não assisti nenhum outro filme dela, você acredita? Deixa aqui nos comentários se você já assistiu o Raw, o Grave e o Titane. Eu já assisti e eu gosto muito da Julia Ducournau. Eu acho que ela tem uma limpeza no olhar dela e um senso estético de como conduzir as coisas muito impressionante. Só que eu achei que esse não é tão horror corporal como os dois primeiros. Isso que eu ia perguntar. Vi muita opinião na internet sobre isso mesmo, que esse tá mais leve. Então, assim, imagino como deve ser os outros. Eu achei que ela foi por um lado bem mais dramático do que as outras obras dela. Inclusive, eu acho que esse é um trabalho até mais simples dela. Não no sentido de não ser bom, mas é um trabalho um pouco mais simples da diretora. Eu acho a condução desse filme uma doideira. Primeiro você acha que não entende, depois você começa a entender e depois você tira outras conclusões no final. É um filme que não tem uma linearidade até um certo ponto, né? Depois que ela e a mãe revisitam memórias ali, o negócio fica mais linear mesmo. O jeito que ela capta os detalhes das cenas, extremamente repugnante. Tem detalhes, assim, que eu fiquei, meu Deus, fechei meus olhos. Quer dizer, o filme já começa com detalhes bem pesados, assim. E não é só detalhes que eu digo no sentido literal do body horror. No sentido também do jeito que a família se comporta entre elas, assim. É um amor e um ódio misturado, você não sabe se elas realmente se gostam, o que tá acontecendo direito, assim. Tão perturbador quanto a história em si. A questão da família, inclusive tem uma cena de um almoço, né, em família, que é uma loucura, é insano, porque é uma passiva agressividade o tempo todo, né, entre todos os personagens. A gente vê o amor da mãe, da Alpha, né, da mamã, mas ao mesmo tempo ela rejeita a filha, e as escolhas que a filha dela também faz não ajudam muito, né, nessa relação. Por mais que tenha um final que eu achei muito bonito, mais uma vez, muito simbólico. Inclusive, trazer uma informação aqui. O filme, pra quem não sabe, é meio que um spoiler agora, ele é uma alegoria à epidemia de AIDS dos anos 80. Então, a gente resolveu trazer aqui a diferença entre HIV e AIDS pra que ninguém aí de casa seja sorofóbico. Olha que legal. Quer aprender? Vem com a gente. O HIV, ele refere-se ao vírus. É o que vai comprometer o sistema imunológico da pessoa que o contraiu. Uma pessoa pode viver com HIV, mas não apresentar sintomas ou desenvolver AIDS. Já a AIDS é a condição de saúde causada pelo HIV em estágio avançado, quando o sistema imunológico está gravemente comprometido. Não é o vírus em si, mas sim um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam as falências das defesas imunológicas. Aulinha, hein? As informações foram retiradas do portal do Ministério da Saúde do governo. Quer saber mais? O link está na descrição. Então aqui a gente tem essa alegoria, né?
a epidemia de AIDS, que eu particularmente achei uma abordagem muito sensível, ao mesmo tempo que é muito bonita. Sim, é extremamente nua e crua, talvez. Em nenhum momento eles falam realmente que é uma epidemia de AIDS, mas eu sinto muito também isso, junto com a epidemia do uso de opioides também, né? Porque isso mostra também muito no filme. A Alpha já vem de uma família problemática, que é esse tio dela, né? Que a gente tá comentando também. Acho muito bonito o jeito que a mãe dela reage a tudo, porque eu acredito que existiu muitas pessoas, inclusive o maior movimento de ajuda aos LGBTs na época da epidemia de AIDS. Pelo menos no Brasil foram as lésbicas, então assim, props. Acredito que deva ter muita gente que passou pelo mesmo que a mãe dela passou, assim, que queria salvar todo mundo, que ficava louca com qualquer possibilidade de alguém próxima dela ter contraído isso, mesmo ela não tendo certeza. É uma abordagem, junto com a fotografia, né? Que, pelo que eu entendi, é o mesmo fotógrafo que fez os outros filmes dela. E, assim, uma coisa ajuda a outra. O jeito que ela gosta de dirigir e como esse fotógrafo pega a visão da diretora, deixa tudo muito mais conturbado do que já é e também muito mais bonito do que poderia ser. E a mãe, né, a mamã, como a Alpha chama, porque ela também não tem nome, né? É mamã. Aham. Ela passa por... A gente acompanha mais ela até do que a Alpha, porque a gente tem esse lapso de tempo entre os anos 80 e os anos 90. E realmente, né, ela tá presa a um passado que foi muito doloroso pra ela, e ela vê na filha um presente que também pode ser doloroso pra ela. Então, no terceiro ato do filme, ela faz um auto-sacrifício com a própria filha, numa cena que é também muito bonita, muito bem dirigida, ao mesmo tempo que carrega uma carga dramática, assim, bem pesada. E daí, nossa, a fotografia, a ideia de você usar a iluminação pra você saber quando você tá no passado e quando você tá no futuro, ao mesmo tempo que quando ela tá no passado, tá sempre um ambiente muito estreito, ao mesmo tempo que é muito vazio. Ô, Júlia Ducournau, você sabe que você deveria ter levado o prêmio também esse ano, né? Não é mesmo? Não, e tem umas sacadas muito pequenas, assim, mas que fazem muita diferença, porque, por exemplo, o tio, pelo que eu entendi, ele é uma alma ali, ele não é uma pessoa viva ainda. É só uma memória dele. Então, a maioria das cenas que ele tá mais cinza que todo mundo, ele tá na sombra, assim, ele não tá na mesma claridade que todo mundo, assim. Ele também não tem muita fala, não tem muita interação, na real, com as pessoas, apesar de que com a Alpha ele interage bastante. E me dá uma sensação que a Alpha tá carregando a mãe nas costas e não a mãe carregando todo mundo. Tenho essa sensação de que a mãe tá jogando na filha um medo e daí tá deixando a filha doente. Não porque a filha está doente, mas porque a mãe dela tá tão com medo que aconteça tudo de volta que tá transpassando pra filha um rolê muito esquisito. Pior que eu tenho um ti, mas acho que é um spoiler, literalmente sobre isso que você falou, do final do filme. Vamos deixar pro final, assista até o final. Nossa, mas a fotografia é aquela Paris cinzenta dos anos 90, como é diferente, né? Os corredores da escola nos anos 90 estão sempre cheios, os corredores do hospital nos anos 80 estão sempre vazios. Aham. Inclusive, a atriz que faz a mamã, a atriz que é a Golshifteh Farahani, espero ter falado o nome certo aqui, ela interage com a Emma Mackey, que é uma atriz conhecidíssima, né? Fez Barbie, fez Sex Education, aquela série. E, ai, como ela é fria, né? Como a atuação dela é fria. Mas a gente consegue sentir amor vindo dela ao mesmo tempo. É isso que me deixou louco a maior parte do tempo nesse filme. Além das imagens e ideias perturbadoras, né? Que o filme se divide e compõe ali. É isso, é eu não entender o que tá acontecendo na relação, realmente. Isso me deixou assim. Eu não entendi esse filme, Laerte. Eu não entendi. Se eu tivesse assistido o Raw e Titane, já teria um background daqueles, né? Talvez, Mas assista, são dois filmes. O Raw, pra mim, é um debut dela, assim, sensacional. A história é sensacional. Uhum. O Titane já é um pesado mais surrealista dela. Chique, gosto. Porque o terceiro ato é insano. Um negócio, assim, ensandecido. E a atriz que faz a Alpha, a Melissa Boroz, nossa, ela carrega essa alma adolescente, porque a gente...
é muito americanizado, eu diria, essa coisa de bullying nas escolas. A gente sabe que acontece, tá? Em todo No Brasil. Mas, tipo, todo filme, né? Sempre tem que ter um bullying. Mas, ao mesmo tempo, ela revida esse bullying. Aceita críticas, mas não fica quieta. Não fica calada. E a personagem dela traz esse drama, né? Esse peso de não entender o que tá acontecendo. Eu acredito que não tenha um personagem que carregou o filme, porque todo mundo, assim, interpretou muito bem. E já vou colocar aqui também um outro susto, que foi com o ator Tahar Rahim, que, tipo assim, sumiu pra gravar esse filme. Sumiu, que eu digo, emagreceu não sei quantos quilos, né? Vou colocar aqui o antes e o depois. Eu imagino a preparação para caracterizar esse personagem e que, inclusive, também entregou muito. Bom, meus pontos fortes e não tão fortes. Eu não sei se não tem pontos fortes. Esse filme, ele me deu uma outra visão do body horror, porque eu tava muito com a substância na cabeça, porque, né, a substância fez um buraquinho a mais no nosso cérebro, depois de tanto tempo. E conhecer a diretora, eu acho que vai mudar a minha forma de ver body horror também. Quero muito conhecer os outros trabalhos dela. Achei, assim... a gente também não comentou da trilha sonora, que também é um espetáculo. Trabalha muito bem intenção, trabalha muito bem silêncio também, quando precisa. Assim, tudo muito composto, muito bonito. Eu não tenho o que falar mal. Enfim, pra mim, assim, nota 4.5. Meus pontos fortes, acho que a atuação, né? Não tem muito o que dizer. É uma entrega muito forte mesmo. A gente consegue sentir as ranhuras desse drama, assim, familiar e até onde isso pode chegar. A fotografia, ter essa ideia de trocar o tipo de fotografia pra fazer uma localização temporal pra gente, muito interessante. A Julia Ducournau sabe dirigir, acho que é um fato. A gente já viu isso em Raw, já viu isso em Titânia, a gente tá vendo agora em Alpha. Mas eu sinto que é um dos filmes mais contidos dela, um dos filmes mais simples. O horror corporal que ela faz em outros filmes é um pouco mais fora do que a gente conhece de horror corporal, né? Porque a gente tá meio que acostumado com, sei lá, A Morte do Demônio, que é um horror corporal, assim, grotesco. Por mais que o Titânio também é grotesco. Mas ela faz um outro tipo de horror corporal. E nesse aqui, o que iria ser um horror, eu achei bonito a alegoria. Eu achei bonito a escolha dela. Eu dou uma nota 4, assim. Gente, a gente tava aqui discutindo sobre o que o Caio falou que ia falar no final. O Caio tava achando que não tinha nada a ver. Mas daí a gente entrou aqui numa conversa tão maluca, porque cada um entendeu o final de uma forma diferente. Então, vamos lá. Começando por minha interpretação. Ela não está infectada no fim. Pra mim, com o vírus, né? Ela estava infectada até o fim com esse... Como é que eu falei? Esse medo que a mãe dela impôs nela, né? Que é o medo de, enfim, contrair o vírus. Por toda a dor e sofrimento que ela já tinha passado com o irmão. E também a própria Alpha sofrer com isso, né? Então, pra mim, o final foi ela se diferenciando desse trauma, diferenciando ela da mãe dela e sendo livre, sem esse medo que a mãe dela impôs nela. Esse, pra mim, foi o final. Porque o tio dela vira pó, né? Ele já tava morto. Ele já tava morto há muito tempo. Ele se dessolidifica no fim com elas, como se fosse, assim, um trauma. Eu acho que é isso mesmo, pra mim, né? No caso, pra mim. Uma boa leitura. E agora? A cena final do Alpha mostra a Alpha ali num local bem árido, que é meio que a casa dos parentes dela, e ela tá chorando, e daí fica uma gotinha vermelhinha, assim. Daí o final que eu entendi é que ela seria uma representação, olha só, da Virgem Maria também, só que no sentido de a Virgem Maria teve algo colocado em seu corpo para nascer, e a Alpha teve nesse caso, ela teve um vírus colocado em seu corpo sem o consentimento dela. Então, na minha percepção, ela estava sim infectada. E é isso. E você aí de casa? O que você acha do final desse filme? Claro, se você já assistiu, se não, fica aí a nossa indicação para você assistir. E também, não se esqueça de deixar um like se você ainda não deixou, de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, de deixar um comentário se você ainda não comentou e também de mandar para os seus amigos se você ainda não mandou. E agora a gente também tem um apoia-se, então considere apoiar nosso projeto. Até o próximo vídeo. Bisu, bisu. Folheado. A arte do cinema, né, amores? A arte do cinema. A gente consegue interpretar de várias formas. Nossa, nesse... Achou melhor? Aham. Dá pra ir de uma outra maneira, né? Tá. Tá, Pós-crédito. Então fechou, o pós-crédito.